Fala galera, beleza? Essa é a nossa aula de número 9. Eu demorei um pouco a gravar porque eu estava sem tempo. Nessa aula a gente vai ver sobre blocos e o nosso projeto já tem o personagem. Vamos ver aqui. Já tem o personagem e o inimigo, teoricamente. E é uma colisão simples, certo? Agora a gente vai colocar alguns blocos na parte superior, igual aquele jogo de quebrar bloco, certo? Só que depois a gente vai fazer algumas alterações mais no futuro para não ficar esse jogo sem graça, para ter pelo menos algum enredo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o nosso arquivo, né? Então, supondo que vocês já estão com ele aberto, vamos fazer a primeira alteração. Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente criar os blocos, a gente vai criar uma estrutura, uma struct. Se vocês não sabem o que significa uma struct, deem uma olhada na linguagem C, algum vídeo no YouTube explicando sobre struct. É como se fosse um objeto, certo? Só que se vocês não souberem o que é objeto, também não vai adiantar nada. Então a gente vai criar uma estrutura bloco. Uma estrutura basicamente é um comando que dentro deste valor aqui, dentro desse objeto bloco no caso, vão ter alguns atributos dentro dele. Então, dentro desse cara aqui, vão ter algumas variáveis que vão poder ser usadas só por ele, certo? Basicamente isso. Imagine um carro. Um carro tem uma roda, tem volante, tem banco. É como se fosse isso. O nosso bloco vai ter 4 atributos, que vão ser o comprimento, a altura, a posição em x e y, certo? Mesma coisa que a gente fez com todos os outros quadrados. Então, o primeiro que a gente vai declarar vai ser o x, o eixo x do nosso bloco, o eixo y, aqui o nosso comprimento e aqui a nossa altura. São os 4 atributos do nosso bloco. Vai ser um quadrado que tem a posição em x, posição em y, o comprimento e a altura. Pronto, já temos um retângulo formado. Depois de ter criado essa estrutura, a gente vai ter que ir lá embaixo, lá dentro do main, aqui embaixo, ó. Vamos procurar a parte que a gente declarou a velocidade. Depois que declarar a velocidade, vocês vão dar um enter aqui e a gente vai criar o nosso bloco. Lá em cima a gente só declarou, ele não existe ainda, ele só está declarado. Agora a gente vai declarar ele. Digita o nome dele, bloco, e o nome da nossa variável, que vai ser o bloco, certo? Eu vou colocar blocos. Então a gente criou uma variável blocos do tipo bloco. A estrutura a gente cria ela como se fosse um tipo, igual float. Float é o tipo da velocidade. No nosso caso aqui embaixo, bloco é o tipo do nosso cara aqui que a gente acabou de criar. A gente vai usar um vetor para poder fazer a quantidade de blocos. A gente vai desenhar com for, ou seja, uma estrutura de repetição que a gente não vai precisar desenhar um por um. A própria estrutura vai fazer isso para a gente automático, certo? E a gente tem que definir agora uma quantidade de blocos que vai aparecer no cenário. Então beleza, aqui embaixo a gente já declarou o nosso vetor blocos do tipo bloco. Ou seja, esse vetor aqui possui todos esses atributos que a gente declarou aqui em cima, certo? Agora a gente tem que saber quantos blocos que a gente vai querer na tela. Então vai lá em cima, na parte superior do código, depois do último include, dá 2 enters lá, que a gente vai colocar uma constante aqui em cima. Então digita hashtag define blocos. Eu gosto de colocar tudo em maiúsculo para diferenciar. E a quantidade de blocos que a gente vai querer. Isso aqui é uma variável fixa, como se fosse isso. Não dá para você alterar no código, só na mão aqui na hora. Por exemplo, na execução do programa você não consegue alterar esse valor. Só se abrir a linha de comando, a linha de código aqui, para poder alterar. Não tem como alterar na execução, igual a velocidade que vai alterando valores. Não dá para fazer isso. É só aqui no nosso código fonte mesmo. Beleza. Aqui a gente declarou a quantidade de blocos, certo? Tudo errado aqui. Eita. A quantidade de blocos. Então, por enquanto a gente vai fazer 10 blocos na tela. Então, voltando lá embaixo, onde a gente declarou o nosso vetor, aqui dentro a gente vai chamar
a nossa variável fixa que a gente acabou de criar, que foi blocos. Isso. Então a gente criou um blocos de tamanho 10 do tipo bloco, certo? Embaixo a gente vai fazer o for para a criação desses blocos, ou seja, para criar cada bloquinho separado, só que não vamos desenhar ainda, a gente só vai criar eles já vão existir, só que não vão estar sendo exibidos. Então vamos lá, for, aqui a gente vai fazer as alterações, eu gosto de usar o n inicia como 0, o n vai até a quantidade de blocos que a gente definiu lá em cima, ou seja, até 10, então vai criar de 0 até 9, ou seja, 10 blocos, e aqui vai ser acrescido, vai acrescentar n++, prefiro pôr assim, mais bonito. Dentro do for, agora a gente vai declarar, a gente vai criar como, vai definir os eixos, né, como se diz. Então vamos lá, nós chamamos nosso vetor blocos, e aqui dentro a gente vai colocar o n, que vai ser o valor que vai estar variando, assim como vocês já conhecem como funciona o for, suponho eu. O nosso vetor blocos no eixo x vai receber x, certo? Ponto e vírgula. O nosso blocos n ponto y vai receber y também, ponto. O nosso blocos ponto comprimento vai receber 60, eu vou colocar o tamanho dele 60, comprimento. E o nosso blocos n ponto altura vai receber 20, então ele vai ter 60 de comprimento e 20 de altura. O x e o y a gente vai declarar eles aqui agora, depois de ter digitado isso daí, dá 2 enters em cima, a gente vai fazer aqui agora. Primeiro, vem aqui em cima, depois do n igual a 0, que a gente vai declarar alguns valores para um bloco não aparecer em cima do outro. Então, de início, o x vai receber o valor 4 e o nosso y vai receber o valor 10. Isso vai ser tudo para aparecer na tela. E aqui no final, depois do n++, a gente coloca uma vírgula e põe x vai ser acrescido de 66. 66 é o que? O comprimento dele mais 6 pixels. Ou seja, o próximo criou o primeiro bloco, na hora que criar o próximo bloco ele vai aparecer um pouco na frente do último que foi criado. Isso é para não desenhar todos os 10 blocos um em cima do outro e a gente iria ver só um. E aqui dentro agora a gente vai fazer, se ele pegar na lateral da tela, vou começar a criar blocos de novo lá do início, só que uma linha acima. Então, porque senão ele vai sair fora da tela para sempre e a gente não vai ver os outros blocos. Então, vamos declarar esse aqui. Se o x for maior que 560, que é a parte x da tela, então o x vai receber 4 de novo, ou seja, com a execução do for, o x vai estar subindo, subindo, subindo. E aqui o x vai receber a posição inicial dele de novo, correto? Depois que ele voltar para a posição inicial dele do x, o y também vai ter que mudar o valor, y vai ser acrescido de 23, que vai ser subir a linha, ou seja, a altura do nosso bloco é 20, ele vai receber 23, então o próximo bloco vai aparecer 3 pixels acima da linha de baixo, certo? Vocês vão ver isso na hora da execução, vai ficar mais fácil de entender. Pronto, aqui a gente já está criando os nossos blocos sem estar fazendo um por cima do outro e já estão batendo na lateral da tela e subindo para a próxima linha. Agora a gente tem que basicamente desenhar os nossos blocos, que eles já estão criados, já estão na tela, só que não estão sendo exibidos ainda. Para desenhar,
a gente vai lá embaixo, como todo mundo já sabe. Vamos vir aqui depois do último objeto que a gente criou, que foi o inimigo. Depois dele, lá depois do end, a gente vem GL begin. Como ele é um quadrado, todo mundo sabe que é GL quads. E ponto e vírgula. E aqui embaixo, hora de criar os eixos. GL vertex 2F. E agora a gente vai colocar os valores que a gente declarou lá em cima. Então vamos chamar blocos. Não, perdão. Aqui faltou uma coisa antes. Vamos declarar a cor dele antes de tudo. GL color 4UB. Vou colocar os blocos azuis. Red, green, blue. Isso. E para desenhar os blocos, vamos já colocar o GL end aqui embaixo para a gente não esquecer. E para desenhar os blocos a gente vai ter que usar o for também, porque senão a gente vai ter que desenhar um por um. E a gente vai fazer o for trabalhar para a gente nessa parte também. Vou colocar int n de novo. N mais. Pronto. E aqui a gente tem que mudar para a quantidade que a gente quer de blocos. Pronto. Que é a quantidade de 10 que a gente definiu lá no define, lá em cima, perto perto dos includes. Então, beleza. Agora vamos lá. Agora sim, GL vertex 2F. E a gente vai declarar blocos. Não deu não. Isso. Blocos n.x e blocos n.y. Pronto. Primeiro. Agora a gente vai mandar mais um GL vertex 2F. Todo mundo já sabe como que funciona isso daqui. Só que agora a gente está usando uma estrutura. A gente criou lá atrás. X, aí mais blocos n ponto comprimento blocos n ponto y ponto e vírgula. Embaixo a mesma coisa. Só que agora vai ter o mais blocos n ponto altura. Agora embaixo a mesma coisa. Aqui vai ter o altura, blocos n ponto alt, e aqui atrás não vai ter mais o comprimento, vai ser só o x, o último ponto. Beleza. Já fizemos nosso for. Vamos salvar e vamos lá executar para ver como é que ficou. Compila. Opa, deu ruim aqui. Ah tá, lá na estrutura. Na estrutura, depois que a gente define ela, eu deixei o parêntese sem ponto e vírgula aqui, ó. Ela é uma variável normal, então a gente tem que colocar o ponto e vírgula para poder fechar a estrutura, senão não fecha. Então dá ruim. Então, novamente, beleza. Vamos executar. Pronto, nossos blocos já foram criados na parte superior. Só que está sem colisão e tá essa coisa horrorosa aí. Beleza? De novo. Como eu falei para vocês, tem essa parte. Fez os blocos que a gente pediu, no caso os 10 blocos, e quando chegou no último, ele atravessou a tela. Então, ele subiu. Por isso que agora tem esse aqui, ó, esse indivíduo aqui. Porque bateu na tela, ele passou para outra. Vamos alterar a quantidade de blocos aqui, ó, para vocês verem como que funciona. Colocar 20 não, colocar 19. Então, vamos salvar. Vamos lá de novo, compila, executa. Pronto, tá vendo? Fez a mesma coisa, só que criou mais uma linha, bateu no final da tela e ele subiu. Essa é a ideia de blocos, certo? Então, vamos supor, você quer criar um cenário, igual aquele jogo que eu demonstrei para vocês.
Você quer criar um cenário, quer pôr um chão, quer pôr uma parede, alguma coisa assim? Para você criar um padrão, se você desenha alguma coisa assim, e fazer esses blocos para poder não ter trabalho de ficar criando bloco por bloco na mão, deixa o For trabalhar para você, certo? Bom, galera, para essa aula era só isso que eu queria passar para vocês mesmo, sobre a criação dos blocos. Na próxima aula, assim que eu tiver tempo para fazer ela, para gravar, a gente vai ver a colisão do inimigo com esses blocos, certo? Então a gente vai ver a colisão com os blocos e a gente pode até fazer a destruição deles também. Quando colidir, ele desaparece. Mas por enquanto é só isso. Valeu por ter assistido. Como eu peço em todos os vídeos, comentem críticas, sugestões, qualquer coisa. E até a próxima. Valeu!